Olá, meus amigos. Vamos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Douglas, né? Hoje eu vou falar de física 2, que é a nossa matéria, lá do pessoal do primeiro ano, do ícone, né? Eu vou falar sobre equilíbrio de corpos extensos, ok? Para falar de equilíbrio de corpos extensos, não basta simplesmente a gente falar que o somatório das forças é igual a zero. Isso só é uma condição para que um corpo fique em equilíbrio. Então, quando a gente diz que o somatório, né, a soma de todas as forças vetoriais, né, é igual a zero, é a mesma coisa que falar que a resultante das forças, né, ou seja, que a força resultante num corpo, ela é igual a zero, certo? Ou seja, o corpo está em equilíbrio. Nesse caso, o que a gente diz é o equilíbrio chamado equilíbrio estático. Então, quando a somatória das forças é igual a zero, a gente diz que o corpo não sofreu translação. Então, significa que ele não translada, ou seja, ele não anda de um lado para o outro. Mas só isso, tá? Não translada, ou seja, ele não sofre translação, tá certo? Só que só isso não é o quê? Necessário, ou seja, suficiente para você manter um corpo extenso em equilíbrio. Douglas, eu não entendi esse negócio de corpo extenso. Então, o corpo extenso ele não é um ponto material. Ele não tem dimensões desprezíveis. Significa que ele vai ter um determinado tamanho, tá certo? Então ele vai ter um certo comprimento, como essa caneta aqui, né? Ela tem um determinado o quê? Comprimento, por isso ela não pode ser considerada um ponto material. Se eu fizer uma força, então, por exemplo, nesse sentido ou nesse sentido, o que vai acontecer com a caneta? Ela vai girar, tá certo? Então eu coloquei aqui uma outra grandeza física que a gente vai estudar hoje, que é a grandeza chamada momento de uma força, também conhecida, pessoal, como torque. Então, se alguém falar momento de uma força ou torque, é a mesma coisa. E o que é um momento de uma força ou torque, pessoal? Então, é a medida da capacidade de fazer um corpo girar. Então, isso só vai acontecer se o corpo tiver dimensões não desprezíveis, ou seja, se ele tiver um determinado tamanho, tá certo? Então, vou colocar aqui a definição. É a medida, fique bem claro para você que isso é uma medida, tá certo? Da capacidade de fazer um corpo girar. Quando eu falo girar, que fique bem claro que essa palavra girar quer dizer o quê? O corpo ele sofre rotação. Ah, então na verdade, Douglas, ele não vai sofrer só translação, ou seja, ele só não vai andar de um lado para o outro. Ele também não vai o quê? Transladar, ou melhor, girar, tá certo? Então ele não vai sofrer também o quê? Rotação. Então suponha que eu tenho aqui uma chave de boca. Vocês já ouviram falar nessa chave, né? Essa chave aqui é a famosa chave inglesa, né? Então a chave de boca ela tem essa aparência aqui, né? Ela vai fazer o parafuso ou a porca ser parafusada ou não, dependendo da força que você faça. Então vamos supor que eu faça aqui uma força F1, certo? Tá? E a força necessariamente, senhores, ela tem que ser perpendicular à distância que você está fazendo ela girar. A maior capacidade de giro vai ser sempre dada na maior distância até o ponto, tá? Então, se você tem uma outra força aqui, ó, eu vou chamar essa força aqui de F2, tá? Cada uma dessas forças, tanto a força F1 quanto a força F2, vai fazer com que a chave gire em dois sentidos. Ou seja, ela pode girar no sentido anti-horário, se eu fizer a F1, e no sentido horário, se eu fizer a força o quê? F2. Reparem que esse vai fazer o cara girar no sentido horário, tá? A força F2, e a força F1 faz, logicamente, a chave girar no sentido anti-horário. Ok? E aí, senhores, qual é a diferença que tem nisso? Bom, lembrando de novo que a força ela tem que ser sempre o quê? Perpendicular à distância, tá certo? A definição de momento a gente chama de MO, momento, vai ser mais ou menos a força
vezes a distância. Douglas, mas essa não é a definição de trabalho? Trabalho, você desloca o corpo, você faz o corpo andar. Momento, você faz o corpo girar, ou seja, você faz o corpo rotacionar. E outra coisa importante também, ó, a força ela deve ser perpendicular à distância, ou seja, ela sempre vai formar ângulo de quê? De 90 graus. Ah, Douglas, e se não formar? Se não formar, a gente tem que decompor essa força. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagina que você tenha uma porta, tá? Imagina que você tem uma porta. Eu vou tentar fazer o desenho aqui de uma porta em 3 dimensões. A porta ela tem 2 pontos importantes. O ponto onde ficam, né, as dobradiças. Geralmente tem 3, aqui eu só vou desenhar 2. E o outro ponto é onde fica a maçaneta, que é onde você vai fazer a porta o quê? Girar. Então o que você faz é sempre uma força, tanto na parte de dentro da porta, quanto na parte de fora da porta, né? Ou seja, você vai fazer uma força F1 ou uma força F2, tá? Isso aqui está no plano tridimensional, né? Você está vendo que está, né? Tridimensional aqui o meu desenho. Outra coisa também que é importante, não sei se vocês já repararam, mas a maçaneta, né? Ela sempre fica do lado oposto da onde está a dobradiça, e sempre na maior distância, para que você realize o maior momento e tenha a maior capacidade de fazer a porta girar, correto? Outra coisa também que é importante é que a força e a distância elas são perpendiculares entre si. Isso mostra para você que quanto maior a distância, maior a capacidade de girar, ou seja, maior vai ser o nosso momento. E aí, senhores, vem a segunda condição de quê? De equilíbrio. Ou seja, o corpo ele não translada, ou seja, ele não anda. E ele também não gira, porque para que o corpo esteja em equilíbrio, a segunda condição é que o somatório dos momentos seja igual a 0, certo? Só que você vai ter que escolher um ponto para fazer o corpo girar. Ou seja, ele não rotaciona. O que significa não rotaciona? Ele não gira, certo? Então essa é a segunda condição de quê? De equilíbrio para que um corpo extenso não se movimente, ou seja, para que ele permaneça em equilíbrio estático, ou seja, somatório das forças igual a 0, não translada, não anda, e somatório dos momentos igual a 0, ou seja, ele não rotaciona, ok? Ou seja, ele não gira, tá certo? Vou fazer um exemplo aqui para vocês, ok? Então esse é o nosso exemplo, né? Nós temos um menino sentado num banco de uma praça. E esse banco ele está apoiado entre os pontos A e B. O banco tem peso desprezível. Douglas, mas se tivesse peso? Bom, tendo peso e sendo ele homogêneo, ele estaria bem no meio do banco, ou seja, a 2,5 metros de cada extremidade, já que o banco todo tem 5 metros de comprimento. Tá? Ele deu a gravidade, G igual a 10, né? Logicamente, porque a gente vai ter que calcular o peso do garoto. Ele quer saber quanto vale as reações de apoio em A e B, certo? Para que o banco fique em equilíbrio, ou seja, para que ele não se movimente, né? E nem rotacione, tá certo? Então vamos lá. Começando o cálculo do peso do menino. O peso do menino, todo mundo sabe, é massa vezes a aceleração da gravidade, é mg, né? P igual a mg. A gente faz o cálculo aqui rapidinho, né? 40 vezes 10. Não precisa nem fazer mais. Vamos colocar aqui 400 newtons. Esse é o peso do garoto. Vou botar aqui no meu desenho mesmo 400 newtons. Não vou nem colocar P, não. E a gente tem a reação normal de apoio. Como o banco está sendo empurrado para baixo pelo garoto, o que vai acontecer é que em cada extremidade você vai ter uma força para onde? Para cima. Essa força nós chamamos de normal, né? Por isso eu chamei NA, e aqui desse lado de A, e aqui do lado de B, NB. Bom, Douglas, e agora? Como é que a gente começa a nossa questão? Então é bem simples, tá? Eu vou fazer um desenho aqui separado, logicamente com a barra como se fosse uma linha só, e vou desenhar as forças. Aqui eu vou colocar o NA do lado de A, e aqui eu vou colocar o NB
do lado de B, né? Para ficar bem definido isso. E o peso, que a gente sabe que é voltado para o centro da Terra, está aqui o peso 400 newtons, né? E as distâncias, que eu vou precisar delas também, porque para cada problema a gente vai ter distâncias diferentes. Então, vou colocar aqui, ó, a distância aqui é 1 metro, né? E aqui 4 metros. Tudo bem, meus amigos? Até aí está bem tranquilo, bem fácil. Qual é a primeira condição de equilíbrio, Douglas? Somatório das forças igual a zero. Gente, se o somatório das forças é igual a zero, é porque as forças que estão para cima devem ser igual à soma das forças que estão para baixo. Então, eu já sei que NA mais NB, que estão para cima, NA e NB, é igual a 400, que é a força que está para baixo. Então, aí o meu sistema já está em equilíbrio, mas eu não resolvi o que eu queria. Só achei que a soma de NA com NB é igual a 400. Certo, gente? E que o peso, né, que é o peso do corpo, né, 400 newtons, vai fazer com que esse corpo fique em equilíbrio, não se movimente. Agora eu preciso colocar aqui a segunda condição. Qual é a segunda condição? Ele não gira, ou seja, o somatório dos momentos é igual a zero. Então, senhores, agora que vem a parte que é complexa. Eu tenho que escolher um ponto para fixar esse ponto e fazer com que as outras forças girem em relação a esse ponto. Então, primeiramente eu vou fazer assim, eu vou escolher um ponto, é o macete, tá? Para você nunca deixar de acertar uma questão. Você escolhe um ponto onde você tem uma força incógnita, que no caso aqui é o ponto A. Né? Eu vou escolher o ponto A, mas eu poderia escolher o ponto B, então. Vou fazer também em relação ao ponto B. Se eu escolho o ponto A e seguro aqui nesse ponto, senhores, e faço NA, essa força não faz a barra, no caso aqui a caneta, girar. Então significa que NA, senhores, não realizará momento se eu escolher o ponto A, já que não existe distância. E a definição de momento é força vezes distância. Agora, se eu fizer a força de 400 newtons, segurando o ponto A sempre, se eu escolher o ponto A, eu vou girar a caneta no sentido quê? Horário. Então, a caneta aqui gira no sentido horário, certo? E aqui em NB, lógico, se eu segurar a caneta no ponto A continuando segurando em A, eu vou fazer NB, a caneta gira em que sentido? Anti-horário, certo? E aí eu faço no sentido anti-horário, meus amigos, ela gira para cá, ó. Certo? E agora o que acontece? Já que o somatório dos momentos é zero, os momentos que giram no sentido horário são iguais aos momentos que giram no sentido anti-horário, então fica assim, ó. Repare que, por um lado, eu vou pegar 400 vezes a distância até o ponto A, que é 1, é a distância da força de 400 até o ponto A. Isso tem que ser igual, já que os momentos somam zero, o momento vai anular o outro. Então, lógico, eles têm que ser iguais. Vai ficar igual a NB vezes a distância de NB até o ponto A, que é 5 metros. 5, ok? Força vezes distância, 400 vezes 1 é igual a força vezes distância. NB vezes 5. Eu posso jogar o 5 dividindo, logo, quem é o NB? 400 dividido por 5, 80 newtons. Douglas, agora é mole calcular o NA, né? É, lógico, é só você substituir aqui na equação o NB por 80, o NA vai ser igual a 320. Mas, Douglas, eu não gostei, você escolheu o ponto A como sendo o ponto de referência. E se eu escolho o ponto B, então? Se você escolhe o ponto B, você pode fazer o mesmo desenho, olha lá, colocando aqui as mesmas o quê? Distâncias, certo? Aqui você vai colocar 1 metro, aqui você vai colocar 4 metros. Você vai colocar as forças. Quais são as forças? Vamos lá. Aqui o NA, aqui o NB. Só que agora nós vamos escolher o ponto B como sendo o ponto de referência, certo? E o peso, que eu não botei ainda ali, mas eu vou botar agora, que é 400. Certo? Ah, Douglas, mas agora eu decidi escolher o ponto B. Tudo bem. Pega aqui o ponto B, escolheu o ponto B. Reparem que se eu escolho o ponto B e faço a força NB, ele não vai fazer o banco girar, ou seja, a barra girar, certo? Ponto B, desculpa aqui, gente. Então, o NB já foi para o espaço. E agora fica 400 girando no sentido
anti-horário, assim, ó, certo? Enquanto o NA gira no sentido horário, e aí a barra gira nesse sentido. E eu faço que o somatório dos momentos em relação a B é igual a zero. E aí, senhores, fica assim, ó, prestem bem atenção. 400 vezes a distância até o ponto B, que é 4, é igual a NA vezes a distância até o ponto B, que é 5. Ó, a distância de NA até o ponto B é 5. De 400 até o ponto B é 4, certo? E aí, NA será igual a quem? 1.600 dividido por 5. Então, NA igual a 320 newtons. Douglinhas, entendi. E se eu pegasse a mesma equação lá em cima, das forças, substituísse aqui por 320, aqui no NA, daria NB igual a 80, certo? Eu não precisaria fazer duas vezes a mesma coisa, basta fazer uma vez somente, certo? Então esse é o nosso grande exemplo, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula, né, presencial, a aula que a gente fez no dia que nós não tivemos lá a internet na escola. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Uou!